Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Sônia, faço parte do Centro Espírita Kardecista, Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo, interior de São Paulo. Estou aqui novamente em função do projeto Gotas Fraternas. E agora a gente está com um novo livro, Jesus no Lar, um livro sensacional. É esse livro aqui, de autoria do Espírito Neio Lúcio e psicografia de Chico Xavier. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 2, A Escola das Almas. Então eu vou ler e vou fazer alguns comentários durante a leitura. Esse livro, na verdade, ele é muito legal porque ele mostra reuniões que Jesus fazia com os discípulos e com os familiares dos discípulos, onde ele podia esclarecer diversos assuntos. Na verdade, é como um evangelho no lar que ele fazia, só que com Jesus pessoalmente fazendo os esclarecimentos. Então, é muito legal, realmente é muito interessante. Então, vou começar a leitura dessa lição. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa da paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então, ela está falando aqui da diferença entre o início dos relacionamentos, quando tem o namoro, mesmo com o nascimento dos filhos, onde tudo são flores, né? Não tem espinhos. E depois, com o tempo, com a proximidade, com a convivência, vão aparecendo as diferenças, os hábitos, os costumes que são diferentes, os pontos de vista. E aí, assim, no começo é mais fácil ser compreensivo, né? Tudo são flores, efetivamente. Mas depois as coisas vão mudando, a paciência vai diminuindo, né? Então, continuando aqui a leitura. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, assim, com certeza, nossos maiores desafios são sempre a família, né? A proximidade entre as pessoas favorece e até intensifica esses desentendimentos. Mas a família é o local onde aprendemos a compreender e a respeitar. E quando a gente aprende isso em casa, a gente consegue fazer isso mais facilmente fora de casa. E aí Jesus dá um exemplo, né, para explicar essa questão, ele dá um exemplo para ela, mas ele vai construindo esse saber junto com ela, usando o conhecimento que ela já tinha para poder ficar mais fácil a compreensão. Jesus fazia muito isso. E aí, continuando o texto. E sorrindo perguntou Jesus, né? Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? E ela responde, titubeante: Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E aí Jesus diz: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? E ela diz: de modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, 3 pontinhos. Aí o divino amigo faz as seguintes considerações, né? Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno
preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns aos outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. E aí eu encontrei uma frase de Joana de Ângeles, que ela é a mentora do médium Divaldo Franco. Tem vários livros, e num deles ela diz o seguinte: de forma geral, não temos a família de nossos sonhos, mas aquela que representa uma alavanca para o nosso crescimento sob as bênçãos de Deus. Na verdade, né, os desafios que a gente tem na família são exatamente aqueles que a gente precisa trabalhar, são os aspectos que a gente ainda precisa desenvolver. E outra questão importante que foi dita aqui, né? A vida é muito curta, a gente perde muito tempo em desentendimentos, perde muito tempo não perdoando, quando na verdade tudo ficaria mais fácil se a gente conseguisse ter essa atitude de perdão, de compreensão. E aí continua o texto. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. E o Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Monturo é o lixo, né? Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Aqui é meio assustador, assim, né? O jeito como ele fala, mas a gente precisa entender que Jesus sempre fala de forma figurada. Então, o que ele está falando? Que a morte é selecionadora do alimento espiritual. O que ele quer dizer? Que aquilo que movia aquele ser que morreu, que desencarnou, se era rebeldia, se era revolta, se era vingança, desamor, ele vai procurar, vai por sintonia se aproximar daqueles que pensavam como ele, daqueles que estão nesse mesmo tipo de vibração, da mesma forma que acontecia quando ele estava encarnado, né? Todos nós somos assim, a gente busca ficar próximo das pessoas que pensam mais parecido da gente. A mesma coisa acontece com as companhias espirituais. E aí o que acontece? Esse momento do desencarne é um divisor de destinos, mas é provisório. Não é que vai ficar para sempre ali perdido, né? Como parece nessa fala de Jesus. Não, é um divisor provisório. Porque o que acontece? A gente faz escolhas o tempo todo. E quando chega o momento em que essa pessoa que durante a vida não cedeu ao amor, não cedeu à compreensão, ao bom relacionamento, no momento em que ela perceber que pode haver um outro caminho, que é o caminho do amor, né?
Quando ela perceber e escolher fazer mudanças na sua vida, escolher ter nova sintonia, nova vibração, pensar no amor, pensar na generosidade, na compreensão, aí ela tem a chance de retomar o processo de crescimento, porque essa oportunidade sempre é oferecida, especialmente nas novas encarnações, né? Temos a liberdade sempre de fazer os plantios que a gente quiser, mas a gente é refém das consequências desses plantios. Então, a gente tem que ter clareza disso. Não existe castigo, Deus não castiga ninguém. A gente sofre as consequências da nossa escolha e não mais que isso. Mas mesmo assim, nós temos sempre a misericórdia divina que está sempre de braços abertos para nos dar novas oportunidades de aprendizado e de crescimento, especialmente próximo daqueles que nós amamos, que na verdade são nossos desafios no momento, mas são nossos maiores professores de como evoluir, de como crescer espiritualmente. Era isso que eu queria conversar com vocês. Desejo muita paz e muita luz a todos. Um abraço.